Boa tarde a todos, bem-vindos. Bom, meu nome é Alessandra, eu sou nova aqui na Focus e essa é a minha primeira apresentação. E eu vou apresentar para vocês a confirmação de inverno 24. A gente já teve, o nosso lançamento de inverno com as nossas direções e aqui eu vou apresentar como ele se desdobrou de uma maneira mais comercial. Então, as nossas direções foram a Evolution, a Night e a Remixed. E aí eu vou contar um pouco delas, para a gente relembrar, e daí também trazer o que foi confirmado nos varejos internacionais. Aqui é a estética do Evolution. O Evolution ele é a mistura de natureza com tecnologia. Então, ele tem essas cores mais ácidas, biológicas, ele traz essa natureza mutante, um futurismo com tecnologia, isso é bem importante, nessa parte da tecnologia, dando mais essa cara futurista. A outra palavra-chave desse tema é a reconexão e a regeneração. Então, é a regeneração da natureza. É como se o ser humano estivesse se reconectando à natureza e, com a tecnologia, trazendo essa regeneração. Agora eu vou mostrar o vídeo desse tema para que vocês possam elaborar melhor. Então, aqui é o nosso mood board do tema do Evolution. E daí a gente traz um pouco do que foi confirmado em campanhas de e-commerces, de varejistas e também de editoriais. A nossa primeira imagem é uma imagem que traz esse clima de sci-fi. Então, para trabalhar em campanhas de coleções de vocês, ou mesmo trabalhar em mídia social, ter essa atmosfera, uma atmosfera mais sci-fi, para trazer essa cara do Evolution. Daí, em seguida, nós temos duas imagens que mostram bem essas texturas de vegetais, e que é um teaser da Prada, da campanha da Prada de inverno. Então, ela traz essas texturas, esse verde, que é tão importante no Evolution. Depois temos um look da Acne Studios, que mostra um pouco dessas formas mais orgânicas, esses pigmentos mais naturais, e uma forma de vocês, de repente, montarem um look para mostrar esse lado mais futurista é essa bolsa prateada, trazer um pouco prata, que também, de uma maneira, você encontra na natureza, o prata. Então, também temos um look aqui da Outlander, que é uma dupla alemã, queridinhas dos birôs internacionais. Então, também é uma dica para vocês ficarem de olho nessa dupla. Tá? E é um look que traz essa cor, a laranja, que é uma cor mais de vulcão, de lava, que é uma cor também que foi vista bastante nas viagens que a gente fez de pesquisa na Europa. E, para poder renovar um utilitário masculino, esse look da Stone Island, bem utilitário. O utilitário é muito importante nesse tema, utilitário fashion. Então, para o masculino, uma forma de você trazer um lado novo para ele é você trabalhar com tecidos que têm esse brilho. E daí, também, para o lado do acessório, você pode trabalhar uns bolsos mais dinâmicos, com alguns recortes um pouco mais diferentes.
Na nossa cartela de cores, os 3 primeiros looks eles têm bem esse utilitário, né? A Zara trouxe esse look mais branco, mais asséptico. E depois, para o masculino, nós temos o marrom, né? Os terrosos também vindo nessa pegada para o utilitário, para mostrar também essas cores da natureza. E também foi bem confirmado, né, nos varejistas essa cor marrom para o masculino. A diesel é um terceiro look utilitário. É um look que traz um pouco esse uniforme urbano, né? Então, esse utilitário com uma cara de urbano, também misturando essas cores mais neutras. Os 3 looks em diante é mais para o mercado fashion feminino. Então, também trabalhar essa pigmentação natural, num degradê, né? Numa forma também de babados, mais orgânico. E aí o look que tem essa pegada muito mais mutante, que é o da Jacquemus, com esses recortes assimétricos, esses cut-out. Então, essa cor também, um pouco que lembra um metalizado, né? Lembra uma lava. Então, trabalhar esse visual também um pouco mais mutante. A Zara já está trabalhando um metálico, né? A gente trouxe esse prateado. Inclusive, na Zara.com, se vocês quiserem dar uma olhada, tem um link que ele está como Metallic Trend, para vocês se inspirarem nesses metalizados. Eu acho que é uma boa dica aí. Agora eu vou dar um pouco dos highlights de alguns tecidos que a Focus tem em catálogo, né? Alguns lançamentos também. Então, que também conversam com esse tema. Claro que eu convido vocês a conhecer a nossa coleção completa, né? Que daí para vocês se inspirarem, enfim. Bom, esse Memory Trend, ele é um tecido que tem uma memória leve. Ele tem um acetinado também para trabalhar essas peças de utilitários, né? Para renovar um pouco com esse brilho mais acetinado, é uma boa jogada. Aqui temos o Tecnoblend Austin para trabalhar as alfaiatarias e também, por que não trabalhar, né, no utilitário, mas aqui a gente tem essa proposta de alfaiataria. Ele é um blend com a composição de algodão. Então, de repente, para trabalhar no look todo branco, dar essa cara um pouco mais refinada. E tem também a parte de cima, né, com acetinado, que dá esse ar um pouco mais futurista. Falando de alfaiataria, nós temos a nossa alfaiataria High PV Society New, que aqui a gente propõe para montar looks utilitários. Daí a gente tem uma cartela de cores vasta, né, assim, ela é bem para alfaiataria, ela é bem legal. Então a gente indica ela. E daí, para brincar de repente numa campanha, né, a Zara propôs esse fundo um pouco mais futurista. Então é bem interessante montar esse ar, né, mais futuristas nas campanhas. Essa nossa malha ponto Roma, ela é um clássico. E daí a nossa proposta aqui é trazer ela, que ela é um ponto Roma encorpado, então você pode trabalhar ela com avesso e o direito, e aí, por que não, numa modelagem mais de alfaiataria. O nosso crochê Joaquina, ele é um crochê com rapport simétrico, e ele dá essa questão de sensualidade da natureza, né? Então, ele tem você pode trabalhar ele numa peça inteiriça ou só em detalhes. E lembrando que o Open Work ele foi bastante confirmado nas varejistas internacionais. E aqui ele aparece, né, na Massimo Dutti. Também com essa pegada de trabalhar o sensorial, nós temos esse tricô Cusco, que é um tricô que ele tem fios mais alongados, esse degradê. Então, ele trabalha bem essa sensoridade em peças, por exemplo, aqui, numa peça básica. Você pode usar ele para dar uma cara mais invernal para a sua coleção, mas de uma maneira, em uma peça básica. Assim, não precisa de grandes coisas para você ter uma peça diferenciada. Falando de pele, nós temos a pele Fence Chip New, que é uma pele que tem essa cara de pele de carneirinho, né? A proposta dela é essa. E também outra coisa que nós vimos bastante, inclusive o infantil sempre tem, né? Mas a gente viu para peças inteiras, como é a proposta da H&M. Uma ideia que pode trazer uma novidade aí para trabalhar esse tipo de pele de carneiro é você mesclar com um tecido tecnológico, ou para detalhes, ou para um bolso, né? Então faz essa ideia, né? Trazer um pouco também essa ideia um pouco futurista, mexendo com os tecnológicos.
Uma tela C5 é uma tela C com formas arredondadas. Nós temos uma peça que trouxemos agora. Inclusive, a nossa equipe foi para a Europa. Essas peças têm, acho que nem uma semana que chegaram. Então, elas estão bem atuais. Convido vocês a conhecer, né, a pegar, podem tirar foto, enfim. E essa peça a gente tem aqui, uma tela C5. Então, uma forma de você trabalhar também esse Matela C, além de trabalhar em jaquetas, em coletes, você pode trabalhar como a proposta da Zara, com uma gola um pouco mais alta, uns bolsos maiores. Temos uma T-Metallic, que ele tem um brilho all over. Então, ele é bem interessante. Ele dá com essa cor acobreada, ele dá essa cara de oxidação, né, para a peça. Então, ele dá esse efeito transformativo. Falando de malha e com brilho, essa malha Magic Foil, ela é uma malha que ela tem uma elasticidade interessante, dá essa cara de ajustado, né, para a peça. Então, para trabalhar um feminino com essa cara mais futurista, essa é uma malha que a gente indica, e, inclusive, ela faz parte da nossa seleção Focus Green. A seleção Focus Green é uma seleção de tecidos que eles têm certificações internacionais de sustentabilidade. Então, também convido vocês a conhecer essa linha, se vocês ainda não conhecem. Então, para finalizar esse tema, né? Então, esse tema ele trabalha muito essa ideia de transformação, né? Natureza em transformação, essa simbiose, né, do futurismo com a natureza, trazendo essa evolução regenerativa com a união de tecnologia e natureza. Vamos para o nosso segundo tema, que é o Night. Essa é uma proposta de uma moda mais sofisticada, refinada, que tem uma certa opulência. Então, ela vai trabalhar essa dramaticidade com cores mais profundas, uma estética muito boa para o feminino, para o fashion feminino. Então, aqui a gente tem, né, essa imagem que ela remete a esse místico, já que é uma pedra, né? Tem um certo misticismo em pedras, mas ela tem um brilho bem digital. Então, é isso, essa opulência histórica de misturar alguns elementos, né, do medieval e a proposta também de rebeldia e subversão, que isso é muito no imaginário da cultura de contracultura urbana, então do punk, do gótico. Então, o Night ele remete a isso. Aí eu vou passar o vídeo para que vocês consigam. Então, continuando com o nosso mood, a primeira imagem ela tem uma leveza, né? Ela tem um capuz que lembra um pouco esse look um pouco mais medieval, remete a isso, né? Só que é um look leve, né? Um look que tem transparência. Então, é o que traz esse tema, é uma certa sensualidade. Daí nós temos o segundo look, a segunda foto, que também é um look mais fechado, lembra uma veste meio monástica, porém com uma fenda. Então, sempre revelando algo, né? Esse tema tem esse revelar algo, né? Um pouco velado, mas revelando uma certa sensualidade.
Daí depois temos essa que lembra uma túnica um pouco mais curta, um vestido que lembra uma túnica mais curta, mas com bastante recortes, um cut-out. E, em seguida, temos o couro, né, esse couro bem brilhante, meio fetichista, que mexe com, né, o brilho no couro mexe com um certo fetichismo. E depois uma imagem um pouco trabalhando essa estética um pouco mais punk, com aplicações numa jaqueta. E aí, trazendo para o universo masculino, aí trabalhar o masculino, um utilitário de uma forma mais dark, mais sombria, né, como essa imagem. Lembrando que a H&M, a primeira entrada da H&M do inverno, ela foi muito sombria, muito dark. Então, tinha muito esse universo na H&M. E aí, também, trazendo para a alfaiataria, né, essa alfaiataria do Alexander McQueen, claro que é para um homem um pouco mais fashionista, né, mais antenado. Aí é uma alfaiataria com cor, né, um vermelho bem aceso, enfim, para trazer essa modernidade, né, para a alfaiataria. As cores, ela tem, então, bastante presente o vermelho, porque o vermelho é uma cor sensual, né? Então, tem bastante vermelho, vinho, aí depois tem os violáceos. E eu quero frisar esse vestido, né, do meio, que é um acetinado, né, da Ganni, desculpa. E esse marinho, que tem um tom um pouco arroxeado, ele foi indicado pela WG, que a cor é o Future Dust, pela WGSN, como uma cor aí para o inverno. Então, é uma cor que fica uma dica para que vocês possam trabalhar, né, nas coleções de vocês. Para o masculino, o marinho, para a alfaiataria, ele vem sendo bem importante em Londres. Tá? A gente viu bastante coisa na alfaiataria masculina em marinho, então é uma cor que está sendo bastante trabalhada lá. E o preto, né, que é a cor base aí do nosso tema. Então, e nesse look também, de novo, um utilitário mais sombrio. Agora, os highlights, né? Vou trazer alguns tecidos. A renda, ela tem essa importância no tema, né? Porque ela traz essa sensualidade, ela é trabalhada bastante no lingerie, então ela já tem ela é carregada, né, de uma certa sensualidade, pela transparência também. A nossa renda Larissa, ela é de poliamida, então ela tem um toque agradável, né? Então, para você trabalhar bem esses looks que tem esse jogo de transparência, ela é bem indicada. Mas convido também a conhecer o nosso catálogo de rendas, que também tem outras rendas interessantes. A viscose Georgette Desiré, que é uma viscose 100%, e ela tem um toque de aspecto de seda. Então, para trabalhar esses looks um pouco mais elaborados, aqui a gente trouxe uma gola laço, né? E misturada também com uma sarja um pouco mais... uma sarja, né, que é um tecido um pouco mais pesado, então ela dá essa ideia do contrapondo um pouco esse luxo. Né? Então, é interessante observar essas misturas, né, que os varejistas estão fazendo. Nosso visco Lyocell Mila, né, então tem viscose de Lyocell, é um pouco mais nobre, e aí ela tem essa fluidez e tem umas cores um pouco mais profundas que lembram joias na nossa cartela. Falando de alfaiataria, a gente traz a alfaiataria Fiorentino Span. É uma alfaiataria que tem elastano, então ela também é boa para fazer esse tipo de alfaiataria mais ampla, trabalhar esse tipo de alfaiataria mais ampla. E aí também é uma dica de repente, você colocar uma renda, né, dentro para dar esse ar de sensualidade. Malha Trilobal Sport, ela tem essa tecnologia UV50. É uma malha que ela é do esportivo, é do nosso esportivo. Porém, a gente trouxe ela aqui para dar essa estética mais ajustada, né, que o tema também pede essa coisa mais sensual. Então, essa malha ela é perfeita para vir para esse casual feminino mais ajustado, dá para trabalhar um look assim, com uma manga mais assimétrica, um recorte, enfim. Então, a gente traz essa proposta. A malha Flow, ela é uma malha fluida, com um toque gelado. Então, é uma malha que, para fazer esse tipo de look, um vestido mais invernal, né, e mais fluido, ela é indicada também. A malha Jacquard Liverpool 250,
Ela é um jacquard, né, uma construção de jacquard, que dá essa cara de creponado. Então, para você trabalhar, de repente, um vestido drapeado, como tem bastante, né, em alguns varejistas, né, a Zara também trouxe isso, ela também é indicada. Falando de couro, né, a gente trouxe peças de couro, tem bastante couro, né, nos varejistas internacionais, inclusive tem peça infantil em couro. Então, também convido para que deem uma olhada. Agora, aqui, né, a gente quis trazer um couro que ele a malha Leather Glow, ela tem esse aspecto mais lustroso. Então, a gente trouxe para que vocês possam brincar mais com essa questão de aspectos, né? Essa saia está numa modelagem super mais tradicional, uma modelagem comprida, enfim. E daí trazer um certo fetichismo aí com um aspecto um pouco mais lustroso. Nosso Recycle Memory, ele tem Water Repellent, então ele tem essa tecnologia, né, de repelente à água. As fibras dele são 100% recicladas de garrafa PET. Para essas peças de utilitário, com uma modelagem mais ampla, ele é bem indicado, né? E também faz parte do nosso Focus Green. Então, traz essa questão, né, de sustentabilidade, conexão com a natureza, e, ao mesmo tempo, é um utilitário. Falando de pele, essa pele, a pele ela traz, né, essa questão de opulência. E essa pele fênix, ela é bem densa, ela tem fios longos, um toque super macio. Convido vocês a tocar ela, que ela realmente é uma pele bem densa, assim. Tem um toque bem bacana. Então, a sugestão, se você quiser trazer um clima mais invernal para a sua coleção, ter uma peça inteira, eu sei que alguns lugares, né, no Brasil a gente não tem esse inverno todo, mas, de repente, usar em detalhes, né? Então, para fechar, para concluir esse tema, ele tem essa sofisticação, aí vocês podem buscar tecidos com essas tecnologias diferenciadas para dar uma renovada aí nesse inverno, né? Nesse inverno 24. Mas é com esse ar mesmo de opulência. Nosso último tema, que é o Remixed, é um tema que ele vem bastante divertido, com um toque de irreverência. Então, é um tema que vai falar sobre um clássico renovado, né? Então, padrões clássicos misturado com cores irreverentes. Então, essa nostalgia com diversão, estampas mais playful e artsy. Então, é brincar bastante com essa ideia de misturar o clássico com o divertido, né? Então, eu vou deixar vocês com um vídeo para que vocês possam entender, né, essa irreverência do tema. E é para trabalhar uma moda mais jovem. Bom, então, nós temos o nosso mood. Essa imagem da Joseph é bem para trabalhar, né, essa parte mais divertida, parecem colagens. Então, para trabalhar, de repente, uma divulgação de uma marca jovem.
É bem legal fazer esse jogo com cores e parece uma colagem. Daí, em seguida, nós temos 2 imagens de alfaiataria, né? E alfaiatarias trabalhadas também com cores. Aí tem um forro colorido, uma lapela colorida. Enfim, também dá esse elemento um pouco mais divertido e irreverente na alfaiataria. Em seguida, nós temos imagens um pouco mais do universo prep, né, com essa tendência mais prep. A Burberry, que é uma marca super tradicional, super clássica inglesa, né, colocou aí na sua campanha uma estampa, né, um pouco mais divertida, um pouco mais colorida, um mix de estampa bem colorido, bem contrastante. Então, se a Burberry está trazendo isso, né, então, para confirmar bastante essa irreverência, né, e brincadeira com esse divertido mesmo, com o universo mais divertido. Para o masculino, a gente tem também esses utilitários em cores mais uma brincadeira com cores primárias e secundárias, né? Então, o último look, por exemplo, você tem matelaçado, você tem um puff, mas você tem um tecido que é super tradicional, que é um veludo. Então, essa brincadeira, esse mix mesmo, esse remix de cores e padrões e tecidos clássicos. As cores. Os primeiros 2 imagens, a gente tem imagens com mais tons neutros, né? Então, mas mesmo assim, uma modelagem um pouco mais atual, né? Uma mini saia, atual não, né? Jovial. Então, uma gola, ele trabalhou ali uma gola maior, ou mesmo uma bomber, mas sempre trabalhando essa moda mais jovem, com cores um pouco mais neutras e clássicas. Depois nós temos aí umas cores, né, trabalhadas em modelagens. A Stella McCartney com aí um terninho, né, vermelho, uma cor então bem contrastante, bem realçante, para realçar realmente essa alfaiataria. Também o casaco verde, com verde bem aceso. Então, trabalhar é bem isso, trabalhar modelagens clássicas em cores acesas, em cores fortes, né? Para o masculino também. Então, você tem um veludo, com uma cor que sai daqueles terrosos, um cinza, um neutro. Você tem um azul quase bique. E também, ali na camisa, uma cor também que não é muito usada, que é esse amarelo. Então, vou começar a falar um pouco dos tecidos, né? O tricô 3C1 é um tricô que tem um padrão clássico, né, que são as tranças, os cabos. Daí a H&M trazendo uma proposta de uma peça inteira e misturando também essa parte de jogar uma jaqueta jeans, né, para renovar um look. Essas meias foram vistas bastante em Copenhague. Nas ruas da Europa toda, essas meias estão bastante fortes, umas meias maiores. Então, de repente, pensar numa campanha, né, e aí usar para poder renovar. A nossa alfaiataria Aspen Brushed Span é uma alfaiataria que ela tem um avesso aveludado, então ele te dá mais conforto, né? E também trabalhar. Ela também tem viscose, então também tem um toque mais macio. E aí trabalhar, né, esse jogo, tá vendo? Uma peça que tem uma cor tão tradicional, contrastante com o vermelho, né, que sai do básico, né? A alfaiataria Brushed Victoria, ela é um tecido que ele é peletizado, ele tem um aspecto peletizado, então ele traz esse toque mais invernal e serve para fazer bem essa alfaiataria tradicional. E aí, como eu falei, a alfaiataria trabalha o look, né? Então trabalha as cores que você consegue trazer para trazer mais para o universo jovem. Twill Melange Flow, então o melange também é outra coisa que está bem forte. Né, esses mesclas estão bem fortes nos varejistas europeus. E aí ele está como uma peça de alfaiataria e brincando com esse universo também esportivo. Falando um pouco de padrão, né, na alfaiataria Rivoli Check, é uma alfaiataria que ele tem um aspecto, o Príncipe de Gales, ele é bem sutil, é um padrão bem sutil. Então, para trabalhar uma estética um pouco mais boish, né, que a Miu Miu trabalha muito bem, e isso está bem forte. A Mango praticamente está bem com essa estética boish, né, da Miu Miu. Aí nós temos a nossa alfaiataria Denari Striped 1, que é uma alfaiataria risca de giz. A risca de giz também está forte nos desfiles, né?
o desfile da Balenciaga teve. Então, é uma alfaiataria que ela tem um pouco de viscose, né? Então, para criar esse look mais tradicional de alfaiataria risca de giz, ele também é um indicado. Tweed Chiara. O que esse tweed tem de diferencial é um fio metalizado, e o legal de você poder trabalhar com tweed agora, né, para dar uma versão mais jovial, é você trabalhar a modelagem. Então, como essa saia aqui, Evasé, né, ela tem esse apelo um pouco mais jovem. A gente trouxe algumas peças também de tweed, né, se vocês quiserem dar uma olhada, fiquem à vontade. Temos o nosso flanel folk, que é um flanelado com aspecto aveludado, né? E ele tem essa brincadeira com cores. Então, ele tem um verde, né? um azul. Então, para trabalhar uns looks tanto feminino quanto masculino, o feminino, né, numa pegada um pouco mais country. Aqui ele está trabalhado com alfaiataria, mas daí, para o feminino, você pode trabalhar com uma estética um pouco mais country, mais folk. O Ottawa Brushed 2, ele é um tecido que ele tem lã. Então, como ele tem lã, ele traz um apelo um pouco mais térmico, né? Um conforto térmico. Então, ele tem umas cores bem renovadas, né? Então, é uma alfaiataria interessante para construir esse lado um pouco mais jovial, de uma estética, né, também mais clássica. O tweed Fur Lush, esse é um tweed legal para as jaquetas checkeds, porque ele é mais alongado, ele é fio tinto, né? O fio dele é um pouco mais longo, e, sendo fio tinto, ele traz esse... Ele também é um tecido lanoso, né? Então, é uma superfície também mais escovada. Então, ele é legal para renovar esse tipo de jaqueta checked um pouco mais comprida, né? Então, nosso último tema é bem esse formal com informal, misturar o contemporâneo com elementos mais joviais, trazer uma sofisticação para o mercado jovem, né? E trazer essa estética do clássico e atemporal. Uma dica também é vocês, não sei se vocês já viram aquela série Sex Education. Ele está estreando uma nova temporada e tem bem esse universo jovem, esse universo prep. Então, é bem bacana para vocês conseguirem elaborar mais essa temática. Então, essas foram as nossas direções criativas. Eu vou deixar vocês aqui com a Bia, que vai falar das formas femininas. Bom, obrigada.